Como dissemos no bloco anterior, não é possível encontrar uma dieta padrão para todas as pessoas, porque cada organismo responde de uma maneira diferente. Ok. Então, sirvo-me desta obra excepcional, escrita pelo Dr. Daniel Boarin, Manual Prático de Tratamentos Naturais. Faço aqui uma divulgação explícita desta obra. Editora Vida Plena, deve achar pela internet, é só você digitar o título e achar. É uma obra magnífica, faço publicidade porque é coisa boa, a gente tem que divulgar. Porém, vou aplicar a ela a interpretação clínica, que é própria de um terapeuta. O texto é muito bem escrito e nos aponta sugestões. Bom, então aqui vai a minha primeira dica muito forte. O que está escrito neste livro e o que eu vou dizer não se aplica a todo e qualquer diabético, porque cada quadro é um quadro. E o que vou ler e o que vou dizer não substitui o acompanhamento de um profissional devidamente qualificado para estar ao lado da pessoa que está em tratamento. Outro sim, o que vou ler e o que vou dizer não podem atrapalhar em absolutamente nada, nenhum tipo de tratamento, porque o que vou dizer tem a ver com a natureza, com a vida natural. Ok? E isso se harmoniza perfeitamente com os conceitos de homeostasia, de requalificação imunotorial, reequilíbrio, com a questão da acidose que tem que baixar e com a questão de que o sangue precisa ter o melhor perfil. Diz o Dr. Daniel Boarin em sua excepcional obra, e diga-se de passagem ainda, que esta obra é fruto de experiências da Clínica Hospital Oásis Paranaense, que também faço uma divulgação aqui efetiva, recomendando a todos como excepcional estabelecimento. Diz ele, Programa Naturista de Dieta. Os naturistas têm novidades interessantes para os diabéticos em matéria de alimentação. Aliás, não se trata propriamente de novidades, pois são métodos antigos, mas que só recentemente foram testados e aprovados por cientistas da nutrição e adotados como dieta rica em fibra e carboidratos complexos. Em vez de um regime gorduroso e hiperproteico, o diabético deve usar muita fibra proveniente de cereais integrais, verduras e algumas frutas e raízes. A maçã ácida e semiácida, o limão, a cebola e a cenoura são os principais componentes de uma dieta naturista antidiabética. Exemplo de um cardápio. Ele vai dizer aqui de jejum. Exemplo de um cardápio. Agora eu vou citar de jejum, almoço e jantar, como disse que faria, sugestivo, ok? Então não temos aqui uma regra universal para todos e nem vamos substituir o óbvio aconselhamento de um nutricionista, não é por aí. Porém, vão aqui algumas sugestões, porque alguém que está enfrentando dificuldade agora e não tem dinheiro no bolso para pagar atendimento e buscar esse serviço, e o SUS é todo atrapalhado e a pessoa está sofrendo, alguma luz precisa ser dada. Então vamos a um de jejum. Por exemplo, muita atenção, maçã, torradas de pão integral. Isso é uma base alimentar. Em vez do pão integral, pode-se utilizar flocos de cereais sem açúcar. É aquele tipo sucrilhos. Então são duas coisas muito claras. Esporadicamente se pode usar o iogurte natural não adoçado. Ok? Mingau de aveia ou de outro cereal, sem adoçar. Com maçã é também uma excelente opção. Pronto, aqui está no livro uma sugestão de jejum. Agora, você tem aí isso que eu acabei de ler gravado, então você pode dar pausa, voltar e anotar. Agora eu vou dizer outra, que também é excelente e que pode ser utilizada por qualquer pessoa com o quadro de diabetes e vai lhe fazer muito bem, porque é uma alimentação inteligente, certo? Veja, no de jejum, é muito importante que se coma fibras e provenientes de cereais integrais. Eu gosto muito de 2 cereais integrais que acho de excelente espectro. Um é aveia, que foi mencionada aqui por ele, e a segunda opção
é o milho real. Não é, por exemplo, fubá, farinha de milho, não é isso, é o milho. Você pega a espiga de milho, debulha o milho, solta ele bem verdinho, põe ele no liquidificador e macera. O que é isso? Você não torna ele um creme, você só quebra ele, deixa ele, dizemos aqui no Nordeste brasileiro, é esbagaçado. Então você quebra ele, macera ele. E ele fica aquela coisa cheia de fibras, né, da estrutura do milho, mas ele não se dilui totalmente para virar um creme. Isto vai ser cozido na água. Com a aveia não precisa bater no liquidificador, usa aveia de flocos grossos. Então você cozinha ou esse milho macerado, ou você cozinha aveia. Cozinha ele, beleza? Uma vez cozido, você vai colocar, depois de ele estar bem cozido, bem molinho, de fácil mastigação, um mingau, um creme bem feito. Você vai botar ele no prato e vai jogar por cima dele leite de coco. Isso mesmo, leite de coco. Aí você vai pegar agora banana maçã. Todos, acho que no Brasil, sabem o que é banana maçã. Aquela banana pequenininha, bem docinha. E não tenha medo desse doce. Ele é pura frutose. Não vai alterar a sua diabetes em nada. E aí você amassa essa bananinha junto com esse prato aqui de mingau. Umas 2 colheres, enfim, quanto você achar que vai suportar comer, que seja do bom senso. Então fica um creme de banana amassada, pode ser fatiada, como você achar interessante. Joga uma canelinha em pó por cima e põe uma maçã do lado. Isso aqui é a comida. Um riquíssimo mingau de aveia com leite de coco, com banana. E aqui uma maçã para acompanhar. Esse é um de jejum. O que foi mencionado anteriormente também é muito bom. Ok? Tem um terceiro? Tem. Você poderia utilizar pão integral, por exemplo, com uma salada de frutas. É uma outra opção. Mas entenda que todas essas 3 opções aqui citadas, elas são extremamente naturais, frugais, e você não utiliza açúcar de espécie alguma. E está, obviamente, descartado um bocado de outras coisas, como café, Nescau, frituras, tudo isso está fora. Joia? Muito bem. Vamos ao almoço. Foi sugerido aqui um almoço. Saladas cruas à vontade no almoço, legumes à vontade, com exceção da mandioca, da batata e do inhame, cujo uso deve ser calculado. Eu sugiro não usar, porque se o sujeito é diabético, já tem uma predisponência, é melhor não usar. Agora, digamos que é muito apaixonado por uma das 3 ou por elas, uma vez a cada 5 dias, uma pequena porção pode constar neste almoço. O feijão e outras leguminosas devem ser usados em quantidade pequena, calculada. Então, veja bem, feijões, no geral, e leguminosas, grão de bico, amendoim, fava, ervilha, lentilha, pouca quantidade. Você vai perguntar o que é pouca quantidade? 20% do prato. Do que você tiver no prato, 20% pode ser na área dos feijões. Esporadicamente poderia-se usar um ovo caipira bem cozido, uma vez por semana. Quanto à batata, pode ser usada como parte integrante do almoço, juntamente com outras saladas, desde que tais saladas sejam cruas, mas em quantidade limitada. A porção de batata tem que ser pouquinha, e no máximo 2 ou 3 vezes por semana. Eu quero mencionar aqui que o grande segredo para o almoço saudável para um diabético é exatamente a alternância entre saladas e cores. Então use legumes e verduras que sejam vermelhos, por exemplo, sempre tem que ter um vermelho, um amarelo, um verde e um branco. Essas 4 cores. Então raciocine, veja o que tem de cores de legumes e bote lá no prato, e de preferência crua. E essa salada, de preferência, metade do prato. Certo? Bom, isso é uma abordagem extraordinária de refeição. Vamos avançar. Jantar. O jantar, semelhante ao de jejum, pode-se usar um pequeno pedaço de mamão,
se não houver contraindicação clínica específica. Se não houver assim, uma proibição específica, pode-se utilizar. Eu vou aconselhar que no lugar também do mamão pode ser utilizado pera, pode ser utilizado manga coité, que é uma manga extraordinária, pode ser utilizado laranja, pode ser utilizado melão, uma fruta também interessantíssima, goiaba, e, via de regra, uma salada de fruta sempre é muito bem-vinda, sobretudo se for acompanhada de pão integral, porque eu tenho frutas e cereais e eles se combinam de maneira perfeita. Então, você teria aí, por exemplo, uma fruta de cor vermelha, vamos colocar, por exemplo, a goiaba vermelha. Você pode ter uma de cor verde, vamos colocar uva verde. Vamos colocar uma que seja de cor amarela, pedacinhos de mamão. E vamos colocar uma de cor branca, o miolo da maçã, a polpa, que é branca. Pouca coisa cortada em pedacinhos compõe numa tigela uma salada de fruta. Põe iogurte natural, sem nenhum tipo de açúcar, por cima, e fica uma salada de fruta enriquecedora, ok? Você poderia colocar aqui, sem açúcar, granola, ou granola caseira, ou granola comprada em algum empório, mas que seja extremamente natural e sem açúcar. Então essa granola vai ter alguns elementos de cereais que estarão enriquecendo a salada de fruta. Essa é uma excelente opção de jantar. Uma sopa de legumes é uma segunda opção interessante de jantar para os dias frios. Que legumes? Aqueles que foram utilizados no almoço, por exemplo, é uma excelente alternativa. Mas de qualquer forma, fica claro e estabelecido aqui que essas dicas elas já apontam um cenário onde você não tem industrializados, onde você não tem carne vermelha, onde você não tem frituras e gorduras, onde você não tem refrigerante, onde você não tem açúcar branco, onde você não tem bolos, onde você não tem pudins, onde você não tem biscoitos, onde você não tem tudo isso que leva o diabético à morte. Alguém vai dizer assim, mas as coisas boas da vida são exatamente estas. Sim, coisas boas de uma vida que está morrendo aceleradamente porque tem uma insuficiência no pâncreas e ou trata deste jeito, ou terá que se submeter a tratamentos rigorosíssimos e drásticos para poder sobreviver. E aí, meus amigos, quero lhes dizer que mais vale ao homem sacrificar uma parte do corpo para ter uma vida inteira do que perder a vida inteira por causa de uma parte só do corpo. Fica aqui essa dica e essa instrução sobre a questão alimentar. No próximo bloco, vou falar um pouquinho sobre as terapias de apoio que estão associadas, sobretudo de água, que não pode ser descartada na tabela do cronobiograma que nós já apresentamos. Ok? Então fica aqui essas dicas no campo da alimentação.